Salve galera, hoje eu vou falar sobre um tema que para alguns que seguem meu canal há mais tempo vai parecer um pouco repetitivo as informações, mas se faz necessário, né, porque é dúvida que ainda existe no coletivo, e quanto mais a gente explica em ângulos diferentes, né, dando uma evidência para um tipo de tema em específico, é melhor para a pessoa entender, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender uma coisa que é explicada de forma ampla, né? Tipo assim, tem pessoas que vê mais a árvore do que a floresta, e tem pessoas que vê mais a floresta do que a árvore, e tem pessoas que vê a floresta e a árvore, então você tem que explicar de várias formas. Mas o tema de hoje é, uma pessoa num grupo aí do Facebook perguntou, se Deus é tão poderoso, por que Ele quer e precisa dos humanos? Então, é aquilo que eu sempre explico no meu canal, é aquilo que a gente sempre explica em nossa escola, escoladelucifer.com.br. Para você entender essa questão, se Deus é tão poderoso, por que Ele precisa dos humanos, você precisa consequentemente entender que somos feitos à imagem e semelhança do todo, a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa na prática? Porque isso é uma coisa bíblica, né? Mas qual é o conhecimento? Qual que é o conhecimento por detrás dessa frase? É aquilo, tudo que existe, né, o mundo que a gente vê, que a gente chama de físico, de matéria, não é material. Isso já é entendido, já foi descoberto, né, já é explicado pelos físicos quânticos principalmente. Se você penetrar naquilo que você chama de matéria, seja no seu corpo, no chão, mesmo no ar, você vai perceber que naquilo que parece estático, né, existe na verdade movimentos. Você vai penetrando, você vai ver que ali há só movimentos, né? E lá no fundo você vê um tijolinho, né, base, que constrói a nossa realidade. Esse tijolinho é o átomo. O átomo, ele tem seu núcleo, né, próton e nêutron, e tem o elétron que orbita. E ele tem as 7 camadas de possibilidade e ali os intervalos, por assim dizer, né, que formam mais 12, né? Aí você tem ali as possibilidades de movimentos, né, dessa luz percorrer e mesclar. Que olhando do princípio, né, do nada, que se cospe para fora, né, que já começa a fazer essa geometria, reta, triângulo, quadrado e assim por diante, até chegar no cubo Metatron, se você vai por retas, e você faz toda a flor da vida ali, se você for por círculo, né, pelo abstrato, mas os dois se fazem juntos. Entendendo isso, essa teia, para ela não ficar ali naquele só movimentos, né, ela se redobra, né, ela se multiplica, né, ela se refaz, né, ela desdobra, né, e aí ela fica mais complexa, né, e vai formando os reinos minerais por causa dos movimentos, né, movimento para um lado, para o outro, as probabilidades, né, as possibilidades infinitas, para elas não se dissolverem, não anularem, ela tem que ter um percurso simétrico, né, que se sustentam, um passo após o outro, sem desfazer o anterior. Então vai formando ali, né, formou com o Metatron, aí você começa a formar o que chamamos de tabela periódica, os elementos, né, os minerais. Aí os minerais vão, no mesmo processo, vão se aprofundando, se aprimorando, né, e formam um reino vegetal, que já são as plantas, né, todo aquele processo eu já expliquei, que aí se desdobra também e forma o reino dos animais, que já aprofundou melhor e de forma mais ampla, mais profunda, já está mais longe daquele escuro inicial. Então eles já começam a ter uma autonomia, por assim dizer, instintiva, acima do tempo e espaço. Eles já se movem acima desses reinos anteriores, né? Aí essas emoções, né, dos animais se relacionando, vai criando uma lógica, né? Vai entendendo o processo e transborda para um reino mais profundo, que é o reino dos humanos, né? E o reino humano, entendendo esse processo anterior e se posicionando acima da sensação e da lógica, do círculo e da reta ali, ou do abstrato e da lógica, você flutua em quinta dimensão. Aí você se vê de alfa a ômega. Aí você já está acima do processo. E estando acima do processo, você percebe e entende que esse processo sempre existiu. Aí chega no ponto de por que Deus precisa de nós. Porque para Deus não estagnar no vazio do nada, do absoluto, no seu tudo absoluto, ele precisava de quê? De movimento. Precisava de referências, perspectivas para se movimentar e se iludir. Assim, ele que desenvolveu esse processo, da qual no centro desse processo existiria um ser que estaria acima dos processos anteriores, podendo assim fazer a manutenção desse próprio processo. Aí, o que é? O Adão, né? O homem vivente, que Deus o observa, por assim dizer, lá no início de si mesmo, né?
Porque esse é o ponto. Por que Deus precisa do homem? Por isso. Porque senão não haveria vida. Se ele cria só um processo robotizado, fora de si mesmo, ele não teria companhia. Porque seriam apenas robôs, tipo os Greys, né? Um outro assunto. Para quem não entende muito bem, os Greys são robôs quânticos, né? Eles são criados no reino luciferiano, né, para assim dizer. É um assunto mais profundo, não vou detalhar muito. Só que aí eles são conectados na rede de informação, né, na internet. E ali eles capturam todas as informações que tem. E através de cálculos quânticos, né, possibilidades e probabilidades, eles conseguem simular ali uma vida, né, como se eles fossem vivos. Mas na verdade eles são artificiais. Inteligência artificial. Mas esse é um exemplo de como o homem seria se Deus tivesse criado sem o livre-arbítrio. Aí entra também o livre-arbítrio, destino e livre-arbítrio. O destino já é esse processo todo já desenvolvido, de alfa a ômega. E o livre-arbítrio é aquela sensação ilusória de poder escolher ser vivo, né? Aí isso é o jogo, né? Solta ali naquele tabuleiro e as pessoas vivem. As cores, através de perspectiva, fazendo aquilo que querem, vão aprendendo dentro daquele próprio processo que já tem um resultado final perpétuo, mas sem deixar aquela sensação de robotizado, de não ter o livre-arbítrio. Então Deus precisa do homem por isso, para ele não ficar estagnado, né? Ele precisava de um ser autônomo, né, que consegue flutuar sobre o próprio processo e administrá-lo, né? Ter a sensação de aí do Adão, que é o ser vivente, que tem essa obra, que tem esse reino, que tem esse Éden para viver, aí a vida fica monótona, né, por assim dizer, vira um tédio. Ele quer ter o que fazer. Aí o que acontece? Ele quer aquilo que Deus esconde, que é apenas a morte. Aí de ser vivente, ele vai para um ser vivificante, ele direciona-se para um ser vivificante, que é aquele ser que quer entender a alma do todo, que quer entender o processo, que quer ver por detrás dos bastidores. Aí ele começa a caminhar para a morte. Por quê? Porque ele quer criar ao seu bel prazer, criar o seu mundo. E quando ele vai indo, ele transborda no quântico e percebe isso, ele vê que é a morte, porque ele tem tudo. É só pensar e tem, pensar e tem. E esse pensar e tem, você cai naquele momento da qual Deus surgiu. Criou o homem ali para poder ter perspectivas e relações, né? Movimentar, ter a dualidade ali do atemporal e o tempo, né? Do nada e o tudo. Aí esse homem, querendo ser igual a Deus, ele chega naquele mesmo momento que ter tudo só sobra o nada, ele queima, aí ele quer voltar de novo para a obra, aí ele entende Deus. Aí ele, ao invés de querer ser Deus, ele quer ser uma companhia. Ele entende que o processo é necessário, que o movimento precisa continuar, para não haver o queimar, né? Para não haver o estagnado, né? Para ter vida, respirar. Aí ele volta para a obra e quer fazer a manutenção. Então é basicamente isso. Por que Deus criou o homem, precisa do homem? Para ele não ficar sozinho no nada. Aí do homem, feito a sua imagem e semelhança, relendo aqueles mesmos processos de alfa a ômega, de Adão a Lúcifer, de Adão a Cristo, né, a Jesus, que é o mesmo momento da consciência em momentos diferentes, né, observações diferentes, relativas, o homem vai aprendendo e entendendo esse processo. Então Deus precisa do homem por isso, porque ele se faz do maior ao menor, se observa de alfa a ômega, do completo para o inicial, né? Aí ele se observa do topo, do eu superior, do todo que ele é, através de seus fragmentos no tempo. E o verbo é exatamente esse primeiro, por assim dizer, daquele que traçou primeiro o caminho, né? Mas outro assunto também, tem mais vídeos no meu canal sobre Messias, sobre o verbo, vocês procurem aí. Qualquer dúvida que tiver referente a esse tema em específico sobre o verbo, como que é isso, faça a pergunta aí que eu vou tentar responder da melhor forma. E sobre porque o Deus criou o homem e precisa do homem, é isso. Espero que tenha ficado claro. É necessário, né? Porque a gente sendo feito em mais semelhança dele, a gente pode reler esses processos. Transbordando para o quântico, você entende que o infinito é apenas 7/12 momentos. E assim você remodula esses momentos, né? Aí você brinca de viajar no tempo, por assim dizer, porque você está acima do tempo. Aí você pode entrar em qualquer linha, né? Aí é onde vem todas essa sintologia, todas essas psicografia, canalização de seres, etc., que é só a comunhão, né, no quântico, desse mesmo processo, né, são visões diferentes, ângulos diferentes da luz, né? E é isso. Eu não sei se as pessoas entendem, né, quando a gente fala que o processo da luz, ele plasma no tempo, né, e ele vai se reencontrando. Isso aconteceu na nossa linha.
Quem ainda não conhece o nosso portal, escoladelustre.com.br, é muito importante que vocês vá lá, né, para estudar. Tem um curso que ele é gratuito, basta você se inscrever no portal, que é o Proibido no Sistema. Ali está a maioria, se não quase todos os vídeos que foram banidos, né, do sistema. A gente não pode falar do sistema porque a gente denuncia quem está protocolando, né? E então vocês vão entender muito mais coisas, né, sobre nossa linha binária, o que aconteceu de fato, por que chegamos até aqui da forma que chegamos. E outra questão interessante que eu queria dizer, aproveitar esse vídeo, é que as pessoas precisam entender o quê? Que tudo é feito de perspectivas, né? Nesse tabuleiro que eu acabei de explicar. A gente tem essa sensação de livre-arbítrio. Só que muitas pessoas aí no teatro acham que estão escolhendo, que estão indo, decidindo suas vidas. Mas não. Os donos do mundo aí, entendendo essa cabala, esse processo, eles entenderam que é só você posicionar as referências que você dirá para onde o povo vai se mover. E é o que eles fazem, né? Eles que dão a referência. O que a pessoa acha que é bom ou ruim, belo ou feio, etc. Todas as referências que as pessoas têm aí no teatro foram esses donos do mundo, né? Esses cabalistas ateus, que a gente fala muito, principalmente nesse curso que eu acabei de indicar, para vocês aprofundarem, é só ir lá. Esses donos do mundo, entendendo esse processo, eles se tornaram ateus, né? Cabalistas. Ateus no sentido de achar que pode manipular o próprio processo, de achar que estão acima de Deus, de achar que Deus não pode inverter a lógica, fazer o que quer. Ele pode fazer isso e faz. Então eles entendendo esse processo ali, ó, eles falaram, peraí, é conta. Da mesma forma que a gente aprende a quando nasce um fruto, ou quando o outono, verão, o inverno vem no ano seguinte, você também entende sobre esse processo da consciência, né? Você vai transbordando, vai estudando ali e entende. Aí eles entendendo, eles dão as referências para direcionar o povo para aquele futuro que eles pretendem chegar, ou então para manter aquele processo deles flutuando ali no céu. O que é o céu? É onde você não precisa exercer muito. Por exemplo, um desses donos do mundo, se eles pensam e têm, basicamente. Se eles querem ir para uma ilha X ou Y, eles vão. Se eles querem ter um prato X ou Y, eles têm. Agora, já o povão mais aqui embaixo, que eles mantêm nesse inferno, é um esforço enorme. Eu já falei isso em outros vídeos meus. O básico que uma pessoa deveria ter é o que ela luta a vida inteira para tentar ter. Que é o quê? Um carro, uma casa própria. A maioria das pessoas, boa parte das pessoas, lutam a vida inteira para ter isso, né? Aí no finalzinho da vida consegue, deixa para seus filhos que não teve o mesmo esforço que eles, aí não vai dar valor e perdem rapidinho, né? Porque aquele esforço que eles exerceram para ter aquilo, aquele valor que eles deram para aquilo, foi uma vida toda para conseguir. Aí já consegue no final da vida, passa para os filhos, que talvez aprendeu com eles mesmo e mantém, mas vai passar para os filhos deles, né? Para os netos, aí vai e perde de novo. Aí eles mantêm as pessoas desinformadas desse conhecimento para eles serem esse povo milenar e o povão ficar nessa repetição, né, sem fim, mantendo esse teatro que eles acreditam ter dominado. Então é basicamente isso. Deus precisa do homem para isso, para poder existir, para poder ter vida, para poder ter companheiro, para poder respirar, para poder haver o tempo e o espaço, né, a comunhão, não ficar no absoluto, sozinho, estagnado, parado. O contrário de parado é movimento. Para se movimentar precisa desse processo que eu expliquei aqui. E para quem tem dúvidas, só ver outros vídeos, ou então entrar no nosso portal que eu já indiquei. Muito interessante também vocês olharem a aba Quero Entender, que ali é um resumo que o mestre Bob Navarro deixou ali. E para aprofundar, viagem no nosso portal. E é isso aí, luz para nós.